Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, ao canal da RCC BH. Estamos aqui na Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Lectio Divina, leitura divina. Por quê? Porque nós estamos exercitando, nesses minutos que nós separamos do nosso dia, estamos exercitando a leitura da Palavra de Deus, mas não apenas a leitura da Palavra de Deus, que já é o próprio Deus, porque Jesus é a Palavra. Mas nós vamos ler a Palavra de Deus inspirado, conduzido, animado pelo próprio Deus, porque Deus está presente aqui, conduzindo a nossa leitura e nos levando à meditação, à oração, à contemplação, que são os quatro degraus espirituais que nós vamos caminhando, que nós vamos percorrendo ao longo de cada instante em que nós nos propomos a estar a sós com a Palavra de Deus. Por isso, Deus seja louvado pela sua presença, pela sua companhia, pela companhia de tantos irmãos que estão se unindo a nós dentro do projeto Amigos de Deus, que procura renovar, exercitar, restaurar as práticas espirituais para uma maior intimidade com o Senhor. O objetivo é esse: renovarmos a nossa amizade, a nossa intimidade com o Senhor, porque Jesus está vivo e nos chama a uma vida nova. Obrigado, louvado seja Deus pela sua presença. Pedimos que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e possa compartilhar o vídeo, curtir e assim ajudar a RCC BH na sua missão de evangelizar nessa corrente de graça com apóstolos da efusão do Espírito Santo, resgatando a nossa identidade de fé. A cada dia, então, irmãos, escolhemos um trecho da Palavra de Deus, temos escolhido o Evangelho do dia para podermos, baseado no Evangelho, tendo como base o Evangelho, fazer a nossa reflexão e deixar que o Evangelho do dia realmente ilumine todo o nosso ser. Hoje já é dia 17 de abril, estamos na sexta-feira da oitava da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia! O texto de hoje, irmãos, é o Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. João 21, de 1 a 14. Convido você a pegar sua Bíblia, a já escolher esse texto. É importante lermos também, irmãos, ou lermos aqui na Bíblia, lermos na tela, quem vai acompanhando aqui pelo celular, pelo computador, mas lendo o texto nós vamos exercitando os nossos sentidos e também lendo e também ouvindo a nossa mente, vamos guardando no nosso coração e a palavra do Senhor vai realmente transformando a nossa vida. A primeira parte, então, a leitura. Vamos procurar perceber o que o texto diz, se colocar no texto. O texto de hoje vai mostrar Jesus indo ao encontro dos discípulos no seu cotidiano, na sua vida ordinária. Eles não estavam apenas reunidos para orar num rito, eles estavam na vida ordinária, na vida cotidiana, e aí também Jesus chega. Sinal de que no dia de hoje Ele quer entrar na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, e aí se fazer presente, e aí transformar a nossa realidade, e aí permitir que a ressurreição aconteça de fato no nosso meio, no meio de todos nós. Vamos lá então para a leitura do texto, Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus.
Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram as brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dessa vez, irmãos, eu li o texto inteiro, o texto todo, sem particionar como a gente tem feito em alguns dias. Para quê? Para ficar melhor da gente perceber qual é o personagem principal do relato de hoje. Esse é o método, essa é a técnica da Lexio Divina. Procurar perceber o que o texto diz, tentando identificar quais são os personagens, como eles se comportam, o que eles dizem, qual é a sua reação, a sua emoção, e assim entender e entrar realmente dentro do texto. E eu pergunto para você, qual é o personagem principal do texto de hoje? Tem os discípulos, tem Jesus, mas eu escolhi um personagem principal muito interessante. Eu escolhi o peixe. O peixe é o personagem principal do texto de hoje. E o peixe é um símbolo muito importante na Bíblia, nos Evangelhos, e principalmente o peixe é um símbolo muito importante para os primeiros cristãos. Esse texto foi escrito já para os primeiros cristãos. E para eles, para aqueles que viviam na perseguição, para aqueles que tinham que se encontrar nas catacumbas, escondidos nas casas, o peixe era um sinal às vezes mais importante que o sinal da própria cruz. Por quê? O peixe, eles representavam o peixe pegando as iniciais da palavra Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Pega a inicial dessa palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, JCFDS. Em grego, essas letras formam a palavra peixe. É um acrônimo. Então, peixe para eles representavam o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, a essência da fé deles, a essência daquilo que eles eram. E representava também os cristãos. Era uma maneira que eles tinham de saber quem era cristão. Um cristão via e desenhava a parte de baixo do peixe, como sendo uma meia-lua. E se o outro fosse cristão, ele desenhava terminando de completar o peixe com a parte de cima. E aí os dois sabiam que eram cristãos e poderiam se comunicar e falar da fé, e a conversa continuava. Então o peixe era um sinal muito importante da realidade em que eles viviam, da fé que eles tinham em Jesus como Filho de Deus e como Salvador, e daquilo que eles expressavam, do modo que eles expressavam a fé deles
como cristãos. Então o peixe está no centro, Jesus. E aí a gente pode olhar antes e depois de Jesus. O que acontece antes de Jesus entrar? O que nós vemos? Nós vemos Simão Pedro, pescador, chamado a ser pescador de almas. Ele reúne alguns discípulos, alguns do grupo, e propõe: vamos pescar, eu vou pescar. E eles falam, os outros também falam: eu também vou. Se você vai, você é o nosso líder, e eu também vou. O que a gente pode entender esse eu vou pescar de Pedro? Podemos entender como sendo: eu vou voltar para a vida velha de pescador. Ok, eu recebi o chamado de Jesus, ele me chamou a ser pescador de homens, eu aceitei, convivi com ele, mas daí ele morreu, parece que ressuscitou, e o que eu vou fazer agora? Vou voltar para a minha vida de pescador. E tantas vezes nós também nos colocamos assim, temos uma experiência com o Senhor, a experiência com o Senhor transforma a nossa vida, e tantas vezes somos levados por um esfriamento, por uma decepção, por uma desilusão, por uma crítica, a desistirmos, desanimarmos do caminho que a gente vinha seguindo e querer voltar para a vida velha. E o que acontece quando Pedro vai pescar, digamos assim, sem Jesus? Não pesca nada. Não pescaram nada aquela noite. Ou seja, ele que era um pescador profissional, mais uma vez, sem Jesus, não pesca nada. Para mostrar que de fato, sem Jesus, a nossa vida é assim: sem peixe, sem vida, sem alimento, sem graça. E por isso voltar para a vida velha é em vão. Porque a gente volta para a vida velha e se decepciona como aquele filho pródigo que acaba tendo que comer as lavagens, ou nem a lavagem dos porcos lhe deixa comer. E aí o que acontece quando Jesus entra? Uma ordem de Jesus. Ele chega e dá uma ordem: lançai a rede à direita da barca e achareis. Jesus dá a ordem e os discípulos fazem o quê? Obedecem. A importância de escutarmos com clareza a voz de Jesus, as ordens, aos mandamentos, aos direcionamentos, às moções, às intuições que o próprio Jesus nos dá, e colocarmos em prática exatamente como Jesus propôs. E a gente tantas vezes tem a mania de Jesus fala assim: lança à direita. Aí a gente vê uma marolinha e fala assim: eu vou lançar à direita, mas um pouquinho para cá, e dá aquela desviada, e dá aquela mudada, e tenta adaptar as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira de enxergar tantas vezes. Mas os apóstolos, os discípulos nos ensinam a obediência, a confiança, a esperança de que Jesus sabe o que Ele quer para cada um de nós, e nas situações cotidianas da nossa vida, também Ele quer nos mostrar o caminho. E o que acontece quando eles obedecem a Jesus? 153 peixes grandes. Imagina você pescar 153 peixes e grandes. Você vai pescar, você pesca um pequeno, mais ou menos, pega folha, pega aquela confusão toda. O que quer dizer esses 153 peixes grandes? Vários teólogos fazem aí a matemática desses 153, mas uma maneira clara da gente poder pensar seria a totalidade das espécies de peixes naquela região. Pescaram todas as espécies de peixe naquela região. E o que quer dizer isso para nós? Quando a gente está com Jesus, a nossa pesca ganha vida, abundância de vida, prosperidade. O que quer dizer a prosperidade? Quer dizer o acúmulo de riquezas? Não! Nós meditamos ontem, no evangelho de ontem, sobre a prosperidade. A prosperidade é o shalom, a prosperidade é a abundância da paz, a abundância da bênção, do bem-estar,
da vida, do Espírito Santo, da graça de Deus em nós e também o bom êxito dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, daquilo que o próprio Jesus nos leva, nos chama a fazer, a colocar em prática, dentro da nossa vocação, dentro do nosso chamado específico, dentro das tarefas cotidianas. Ele quer nos trazer o shalom, a plenitude, a paz, quando nós obedecemos e seguimos a voz de Jesus. E aí já vamos entrando no momento de meditação. O que o texto me diz? Eu sou convidado a colocar a minha vida agora, o meu cotidiano. Eles estavam pescando e eu estou fazendo o quê? O que eu faço da minha vida? É o trabalho na igreja, a vida familiar, o meu cotidiano. Jesus quer entrar no meu cotidiano e trazer a prosperidade, o shalom, a paz. E nós podemos fazer a nossa revisão. Eu vou fazendo a revisão da minha vida e percebendo qual área da minha vida eu tenho colocado um limite, uma cerca, como se fosse assim: até aqui, Jesus, o Senhor entra, e até aqui, Jesus, muito obrigado, eu mesmo cuido da minha própria vida. Mas Jesus quer se colocar como Senhor. Não existe salvação, outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, entra na minha vida, Jesus, por inteiro. Quero me abandonar, quero me entregar, quero colocar todo o meu ser diante da Tua presença. E pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar o direcionamento, venha dar a unção, venha dar as ordens, venha colocar em ordem as situações, aquilo que na minha vida é falta de peixe, naquilo que minha vida é falta de organização, aquilo que não tem dado certo porque tantas vezes eu não tenho escutado os seus propósitos e seus direcionamentos. Vem, Senhor, ao encontro da minha realidade, Jesus, porque fora de Ti eu não sou nada e em Ti, Senhor, o Senhor é a vida, eu encontro a abundância da vida. E já vamos passando para um momento de oração, em que nós vamos rezar com a palavra de Deus e pedir: ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Proclamo bênção, Senhor, sobre a realidade da minha vida. Proclamo bênção, Senhor, sobre o tratamento médico. Proclamo bênção, Senhor, sobre a realidade financeira. Proclamo bênção, Senhor, sobre a educação dos filhos, sobre o cuidado com os pais, sobre o trabalho, sobre a missão na igreja. Proclamo bênção, Senhor, porque eu quero fazer a Tua vontade, eu quero seguir os Teus propósitos, eu quero percorrer os Teus caminhos, Senhor. E quero também me colocar, Senhor, não apenas como pescador de peixes no sentido humano, mas pescador de almas. Porque esses 153 peixes também quer dizer a evangelização. Jesus que precisa chegar a todos os povos, a todas as nações, a todas as culturas, a tantos que estão por aí pelo caminho precisando do pão da palavra e do pão material, do pão da vida. Então impulsiona, Senhor, os meus pés, para que essa prosperidade não aconteça apenas na minha vida de modo egoísta, mas que eu seja canal de justiça, instrumento da paz, instrumento da sua salvação na vida de tantos quantos o Senhor colocar no meu caminho, para que eu seja testemunha até os confins da terra. E já vamos para a contemplação, para a comunhão espiritual. E nesse momento eu vou permitir que Jesus fale ao meu coração o direcionamento e a ordem, que Ele diga: lance a rede para a direita da barca e achareis. E nesse momento eu vou acolher de Jesus o direcionamento para a intenção que eu tenho colocado, para a realidade da vida e do meu cotidiano que eu tenho pedido uma orientação. Eu vou acolher o direcionamento de Jesus como meu Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz.
Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, meu irmão. E até semana que vem, se Deus quiser. A tua luz é o que vejo, o caminho a brilhar. A tua face contemplo, quero a rede lançar. Sou um pescador de homens, venha comigo, te ensino a pescar. Afasta a tua barca da margem e lança a tua rede ao mar. A fé que traz essa fartura é a mesma que te mostrará que há famintos pelo mundo e só tu pode saciar.